pessoal, sou Annalice, professora de matemática, e vou dar continuidade à atividade 21 e 22 do 7º ano do ensino fundamental, multiplicação e divisão com frações. Aqui ele deu uma dica. Na divisão de frações, a regra é a seguinte. Primeira regra: o numerador da primeira fração multiplica o denominador da segunda. Segunda regra: o denominador da primeira fração multiplica o numerador da outra fração. Exemplo, ele colocou 10 quintos dividido por 2 oitavos. Então, ele pegou e multiplicou 10 vezes o denominador da outra e ficou 5 vezes o numerador da outra. Então, 10 vezes 8 deu 80 e 5 vezes 2, 10. Aí, ele dividiu tudo por 80 dividido por 10, que deu 8, e 10 dividido por 10 deu 1. 8 dividido por 1 deu 8. Vamos ver isso aqui. Então, eu tenho, nesse primeiro exemplo aqui, que ele deu, eu tenho 10 quinto dividido por 2 oitavos, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa fração, essa divisão em fração, em uma multiplicação de fração. Então, vai ficar assim, eu vou repetir a primeira fração, certo? Que eu tenho aqui, 10 quinto, então eu vou repetir 10 quinto. No lugar de dividir vai ser vezes e eu vou inverter. O meu denominador passa a ser meu numerador e meu numerador passa a ser meu denominador. Então, vai ficar, o 8 vai ficar em cima e o 2 vai ficar embaixo, certo? Você observa que dá para simplificar essa fração. Eu posso simplificar para facilitar meus cálculos. Eu vou dividir 10, dá para dividir por 5, e 5 dá para dividir por 5. O 8 dá para dividir por 2 e o 2 dá para dividir por 2. Então, vai ficar assim. 10 dividido por 5 vai dar 10 dividido por 5, 2. 5 dividido por 5, 1. Vezes 8 dividido por 2, 4. 2 dividido por 2, 1. Então, o que eu vou fazer? 2 vezes 4, 8. E 1 vezes 1, 1. Aí, 8 dividido por 1 dá 8, certo? Tal como na multiplicação, também na divisão a regra se aplica independente do número de frações. Ou seja, primeiro, o numerador da primeira fração multiplica o denominador da segunda e das restantes frações. Segundo, o denominador da primeira fração multiplica o numerador de todas as outras frações. Vamos ver como é que ficou aqui. Então, eu tenho uma fração, vamos ver aqui esse exemplo. Eu tenho aqui 7 oitavos dividido por 15 terços mais dividido por 5. E aqui ele botou o denominador 1, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a primeira fração. A primeira fração é quem? 7 oitavos, né? Tá aqui, 7 oitavos. E vou transformar a divisão em multiplicação. Vai ficar vezes o inverso da segunda. Então, eu sei que o inverso, o numerador passa a ser meu denominador e o denominador passa a ser o numerador. Então, vou colocar o denominador em cima e o numerador embaixo. Vezes, o 1 vai para cima e o 5 vem para baixo, certo? Observa que aqui nenhum dá para simplificar, ó. O 7 não dá para dividir, né? 7 só dá para dividir por ele mesmo, mas aqui dá para simplificar, ó. O 3 dá para dividir por 3 e o 15 dá para dividir por 3. Então, vamos simplificar aqui para facilitar nossos cálculos, porque imagina multiplicar 8 vezes 15.
Então, vou dividir aqui por 3 e aqui por 3, certo? Essa fração não dá para dividir, não dá para simplificar, então vou repetir. Vezes 3 dividido por 3 dá 1, 15 dividido por 3 dá 5, vezes 1/5. Então, vamos ver aqui. Então, eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, né? Então, vai ficar 7 vezes 1 vezes 1. E aqui vai ficar 8 vezes 5 vezes 5. Vamos ver como vai ficar esse cálculo aqui. 7 vezes 1, 7. 8 vezes 5, 40, né? Então, se eu multiplicar aqui, ó, 8 vezes 5, 40. Podemos fazer esse cálculo aqui do lado, aqui, ó. 8 vezes 5 vezes 5. 8 vezes 5 dá 40. 40 vezes 5. Ó. Se eu multiplicar aqui, 40 vezes 5, ó. 4 vezes 5 vezes 0 dá 0. E 5 vezes 4, 20. Deu 200. Certo? Observa que chegou aqui, não dá para simplificar. Porque, ó, 7 é número primo, só dá para dividir por ele mesmo. Então, encerrou aqui. Aí ficou 7 200avos, certo? Quinta questão. Efetue as divisões das frações abaixo e simplifique o resultado quando for possível. Se vocês observarem aqui nesses exemplos que eu fiz, quando eu simplifico no início, chegando no final, ó, não precisa nem simplificar, porque já está simplificado, porque eu já simplifiquei no início. Aí aqui nós temos aqui, ó, o 5 sexto e 4 quinto. Não dá para simplificar, então você vai repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Esse aqui também não dá para simplificar. O que não der para simplificar, você multiplica. A letra D, aqui ele botou negativo. Então, você não pode esquecer da regra de sinais, certo? As regras de sinais, você sabe que na multiplicação e divisão, as regras de sinais são iguais. Por exemplo, eu vou só relembrar aqui para vocês. Na divisão, eu tenho mais, ó. Eu vou dividido, ó, sinais iguais. Aqui eu tenho menos, dividido. Aqui eu tenho mais, dividido, e aqui menos. Aqui eu tenho menos, dividido, e aqui menos, certo? Vê se vocês lembram. Sinais iguais, tanto na multiplicação como na divisão são iguais, ó. Sinais iguais eu tenho mais e mais, então é mais. Sinais iguais, ó, menos e menos é mais. Sinais diferentes, ó, eu tenho mais, aqui eu tenho menos, então é menos, aqui eu tenho menos e aqui eu tenho mais, né? Que eu cortei. Menos e aqui é mais, então sinais diferentes é igual a menos. Sinais iguais é mais e sinais diferentes é menos. Que é esse caso aqui, ó. Se você observar aqui na divisão, aqui eu tenho menos e aqui eu tenho mais. Então, eu sei que meu resultado vai ser negativo. Eu vou repetir a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. O 2 vai para cima e o 1 vem para baixo. E aí, depois, o que eu faço? Só o jogo de sinais. Aqui eu tenho menos e aqui eu tenho mais. Sinais iguais, eu sei que é mais. Sinais diferentes, eu sei que é menos. Se aqui é menos, quando eu não tenho sinal, eu sei que é mais. Então, você sabe que o sinal negativo é para dizer que o número é negativo. Observa que essa fração aqui ela é positiva, não precisa colocar o sinal de mais, certo? Eu só vou colocar o sinal negativo, como essa aqui, para dizer que ela é negativa. Então, eu vou fazer normal e depois eu vou colocar o sinal negativo. Aqui, ó, sinais iguais, ó, menos e menos. Sinais iguais é o quê? Mais. Então, eu vou repetir a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda, só que o resultado vai ficar positivo, porque sinais iguais é mais, como a gente viu aqui na regra de sinais. Aqui nós temos sugestões de vídeo, certo? Você pode estar acessando aqui, que você vai ver vídeos explicando esse conteúdo. E aqui tem a fonte de onde foi tirada essa atividade. Você pode estar acessando que você vai ver essa atividade aqui na internet.
Bom, pessoal, eu vou encerrando a aula por aqui hoje e até a próxima atividade.